De no... É! Que Aê! sonho da minha vida tem essa menina. Essas crianças, Fala oi. essas crianças de hoje em dia dão aula pra gente, Gabi. Eles nasceram assim, sabendo tudo. Desse jeito. Gente, muito boa noite. O pessoal está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos, né? Esse projeto é o Projeto Saber, que a gente chama sempre um convidado de uma área diferente, para que a gente possa bater um papo aqui descontraído e trazer sabedoria de forma gratuita e compartilhada, né? A ideia principal é compartilhar o saber. E hoje nós vamos trazer um tema que é um tema que está muito em voga agora, principalmente por conta dessa pandemia, né, que nós temos vivido, que é a angústia. E não poderia ter trago pessoa melhor para falar sobre o tema do que a minha amiga Gabriela Pinheiro, né, psicóloga, psicoterapeuta da família, e a gente vai bater um papo aqui sobre esse sentimento, né, essa angústia. Você tem agora, a palavra é sua, tá, Gabi? A casa é sua. Pode se apresentar, fazer a sua introdução. Fique à vontade. Seja Primeiro, bem-vindo. queria te parabenizar, Léo, por essa iniciativa super legal que você teve. Obrigado. Eu acho que uma iniciativa, uma ideia, ela às vezes surge de uma angústia, né? Então, assim, a gente querer transformar esse sentimento em algo produtivo é o fim da angústia, é o que todo mundo precisa fazer para sair do processo da angústia, né? Verdade. Porque o que está acontecendo nesse momento, né? O contexto agora é de uma angústia geral. Por quê? O que a gente precisa para se sentir confortável? Nós, seres humanos, a gente precisa, para se sentir confortável, de ter significados na nossa vida. E esses significados, eles são dados muito pelas instituições que nós pertencemos. A família, a escola, o trabalho, os relacionamentos, tudo isso traz um significado para a vida da gente. E aí chega uma situação dessas que força a gente a rever tudo, né? A gente vê aí que está todo mundo falando que o planeta não vai ser o mesmo, que as pessoas não vão ser as mesmas. Por quê? Porque está todo mundo se questionando. Está todo mundo se questionando quais são os valores que eu quero para a minha vida. O que eu não preciso mais? O que eu posso mudar? Quem sou eu nessa pandemia? Quem sou eu nessa vida? Quem sou eu nessa família? Quem sou eu nesse relacionamento? Enfim, a gente está se questionando horrores, né? E esses questionamentos, eles trazem a angústia. Porque a angústia é quando a gente se depara com situações que a gente precisa repensar. E repensar para dar novos significados, né? É Então, eu verdade. acho que até esse projeto seu é um resultante de uma angústia. Talvez você Sim, tenha tido uma angústia que fez você repensar e querer fazer alguma coisa, e aí a criatividade, né? Os seus as suas várias faces, as nossas várias faces. Eu não sou só mãe, eu não sou só psicóloga, eu sou a Gabriela, eu tenho um monte de faces, eu tenho várias coisas que eu posso oferecer para o mundo, é né? verdade. É verdade. Gabriela, é, a angústia é uma palavra que em si só já traz um aperto no peito, né? Quando a gente fala angústia, ela já remete a esse aperto no peito. Uma inquietude da alma. Como você definiria a angústia em si, o sentimento? Então, né, Léo, como eu até já dei uma antecipada, a Sim, angústia, ela surge de um vazio, de uma pergunta, de uma coisa que precisa, que surge, que abala as nossas estruturas, abala as nossas estruturas emocionais, a nossa estrutura psicológica, abala as nossas convicções, né? sim. Então,
esse abalo traz esse sentimento, porque a angústia, ela é diferente da ansiedade, porque a angústia, ela vem de uma crise existencial. Você está se deparando com questionamentos, então ela pode ter também a ansiedade, porque a angústia, ela tem vários sintomas. Ela tem esse aperto no peito, que é característico da angústia, mas que não é todo mundo que sente. Ela pode trazer insônia, ela pode trazer tristeza, ela pode trazer irritabilidade, ela pode trazer tudo isso junto num dia e no mesmo dia deixar você só triste. Ela pode só se apresentar como um dos sintomas, entendeu? Mas a angústia só, ela é esse sentimento, essa necessidade de se repensar. E aí a gente vai lá nos primórdios da filosofia e Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo, né? Verdade, Porque verdade. quanto mais a gente se conhece, né? Mais a gente consegue delimitar o que essa angústia tá, por que ela tá aqui. E aí eu vou identificar o que está me trazendo essa angústia. E aí eu vou tentar entender que desejo que é esse, que falta que é essa que eu tô. E aí eu vou, quanto mais eu me conheço, mais eu tenho possibilidade de sair desse processo de angústia com uma tomada de decisão, de atitude bem bacana, sabe? Bem, que traz, assim, crescimento pessoal, né? Maravilha. E fortalecimento. Porque a angústia fortalece muito. O processo, a resolução do processo de angústia fortalece muito a gente. Né? Ela é doída, mas é boa. Sim. Tem uma pergunta aqui da Gouveia Alice, que ela perguntou o seguinte: qual a diferença entre angústia e ansiedade? Tem um pouco a ver com o que você estava falando, né? Essa diferença entre angústia e ansiedade, né? Porque assim, esse momento, né, a gente está muito ansioso, né? A ansiedade, ela é um mecanismo psíquico que antecede algum perigo, né? Então você está se sentindo com de frente a um perigo. Aí você fica ansioso, né? Porque a ansiedade, ela te prepara para ação. Ou você vai fugir, ou você vai encarar uma coisa que está diante de você, um problema, um desafio. E a angústia, ela é uma questão que parte da nossa existência. Então, às vezes a gente fica ansioso por alguma coisa que está trazendo uma angústia, né? Então, a angústia, ela é existencial e a ansiedade é frente a algum perigo. Esse perigo nem sempre a gente sabe qual é. Às vezes a gente está ansioso, não consegue detectar que está ansioso e a gente não sabe por que está ansioso. Porque às vezes é uma ansiedade gerada por um fator inconsciente. Às vezes é uma ansiedade que a gente sabe. Nossa, hoje eu estou comendo pra caramba porque eu vou ter que fazer uma coisa que eu tenho medo. Eu não sei se vai dar certo. Então, assim, a ansiedade é um dos mecanismos que às vezes tem dentro da angústia também. Será que deu para entender? Deu para entender perfeitamente, Gabriel. A segunda pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: nós temos momentos tristes, né? Esses momentos tristes são comuns, as pessoas têm momentos tristes na vida de todos nós. Entretanto, há sentimentos que perduram mais que o normal, né? Então, eu queria te perguntar, a partir de que momento sentiu uma angústia normal e se eu pode perdurar nessa angústia se torna algo, vamos dizer, patológico? Então, Léo, assim, a angústia, ela não é somente uma tristeza comum, né? A gente, às vezes, passa por alguma situação, aquilo dá uma tristeza, a gente sabe identificar. Eu estou triste porque aconteceu isso, eu estou triste porque não aconteceu aquilo. Agora, a angústia, ela é própria de crises existenciais, né? Então, assim que você consegue decidir o que você vai fazer, ela some, desaparece. Dá aquele sentimento de alívio. O peito, né?
é uma coisa incrível. A gente consegue sentir aquela opressão no peito e daqui a pouco alivia. E nem sempre a gente consegue decidir as coisas de forma consciente também, tá? Às vezes a gente resolve as coisas inconscientemente, a angústia vem, você não detecta por que ela veio e ela vai embora e você não sabe como você resolveu. Isso às vezes acontece de forma inconsciente. Mas quanto mais você se conhece, mais chance você tem de crescer com essa angústia. Aí você tira dela proveito, né? Porque não é à toa que a gente sofre, a gente não sofre à toa, a gente tem que ter ganho desse sofrimento, né? Vamos ganhar com isso, né? Vamos sofrer à toa. Com Deu para certeza. responder, Léo? Com certeza. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui que tem a ver também com a pergunta que está fixada, que a Simone TKS fez para gente. Quais são os efeitos da angústia no corpo e na mente da pessoa cometida por esse mal, por esse sentimento? Simone, beijo, amiga. Olha, é, a angústia, ela não dura, ela não é uma coisa que dura assim para sempre. A gente consegue se entender com os nossos processos e ela esvai, né? Agora, se ela perdurar por muito tempo e a gente protelar uma resolução por muito tempo, eu já sei que eu preciso mudar de emprego, mas eu não consigo. E eu não consigo me ver de frente com aquele problema e enfrentar aquele medo. Aí, com o passar do tempo, a gente pode desenvolver problemas de saúde, sim. Aí afeta o corpo, sim. Mas, geralmente, a gente consegue dar conta dela para depois, aquela questão que a gente não resolveu, pegar a gente na próxima esquina, tá? Porque a gente não se livra da angústia sem resolver o que está causando ela, não. E aí você pode tomar remédio, você pode usar qualquer tipo de droga, você pode adotar comportamentos compulsivos de compra, de trilhões de formas de compulsão, que aquilo não vai passar, ela vai voltar. Aí uma hora você vai ter que dar conta disso, porque senão você vai ficar um adulto mal resolvido, que não toma atitude, que não pega as rédeas da sua vida para você, e você vai ficar doente. Vai te desenvolver uma fibromialgia, uma gastrite, e aí cada um tem seu calcanhar de Aquiles. Não é igual para todo mundo, não. Né? É verdade, é verdade. Gostaria de agradecer a todo mundo que está entrando aí, Cícero, Cláudia, Aline, sejam todos bem-vindos. Tá muito bonito. Gabriela, eu separei um texto aqui que eu queria ler para você, que eu acho que é um texto que ilustra muito bem essa situação de angústia na pessoa. Então eu vou ler aqui um textinho pequeno para a gente continuar a nossa entrevista, que eu acho que é pertinente, tá? O título do texto chama Meio Cheio. Estou aqui mais uma vez, tentando animar-me, sem êxito. Acordei sem vontade de acordar. Abri meus olhos quando queria sonhar. Estou meio cheio de perspectivas que não se concretizam, de projeções que não se materializam. Estou me acostumando a aceitar o que vem, começando a aceitar a realidade e saindo um pouco das possibilidades. A cada dia a porta se fecha mais um pouco. Meus sonhos vão tentando passar pelo vão cada vez mais apertado. Temo que um dia ela se feche por completo e nenhum sonho mais passará. Ficarão ao lado de fora esperando que alguém abra a porta. Frestas me interessam, mas elas estão cada vez mais raras e, como tudo que é raro, cada vez mais caras e caras. Temo o imprevisível erro na tentativa de um acerto. Poucas fichas para apostar. Poucas sortes, pouco sorriso, pouca grana, pouca ironia, muitas tentativas. Meio cheio é quase vazio. Não existe meio feliz, meio triste, meio é meio. Não inteiro. Sou meio cheio e quase incompleto. Na verdade, sou imperfeito e quase não me vejo. Faz tempo que não procuro um espelho. Nossa, perfeito! Eu acho que isso demonstra muita agonia na pessoa, né? A angústia, né? Angústia pura. Perfeito esse texto. De quem é, Léo? É meu.
De muito tempo atrás, eu achei perdido no meu blog lá. Aí eu falei, eu acho que eu vou ler esse texto, que era anos atrás, que era um sentimento que estava em mim naquela época, hoje, graças a Deus, não. Mas eu achei muito Ai, peraí, interessante Léo. para ilustrar. Peraí, Léo. Eu fiquei sem som. Alice, corre aqui, minha filha. Tá sem Eu o tô som? sem som, não tô ouvindo Léo. Ah, você Alguém estou. tentou me ligar e eu fiquei sem som, Léo. Eita ferro! Alice, Tem que vem me ver por ajudar. Eu tô conta. sem som aqui. Alguém tentou me ligar e agora o Léo tá sem voz aqui. Obrigado, gente. Vocês que gostaram do texto, muito obrigado. É, tem Léo, não alguns tô te entendendo, textos. não. Aí, Tá, Alice, vê o que tô te aconteceu. esperando. Ah, A gente, técnica. então, a gente não tá mostrando o que aconteceu nada, mãe. É que uma pessoa tentou me ligar e aí você ficou. Eu não tô te ouvindo. Eu vou só te tirar aqui Aqui, e ó, te chamar de Simone, novo. chama a Alice. Pera aí, rapidinho. Eu vou tirar aqui e te chamar de novo. Só um E minuto. volta de novo. Avisa ele que você vai sair. Não, Peraí, fala, Léo. Você tá me ouvindo? Fala, Léo. Agora, não? Vai, de Pera aí. novo. Tá me Ai, tá ouvindo? muito baixo. Alice, pega o fone pra mim, por favor, correndo. É, com Ô, fone fica Léo, melhor. Com fone você vai é, conseguir me escutar melhor. eu tô agora te ouvindo bem lá no fundinho, só que a Alice foi pegar o fone pra mim. Tá Só um ok. minutinho, tá? Ok. Agora acho que vai, hein? Ai, Tá, pronto, tá me voltou. ouvindo? Ah, maravilha. Tô. Eu estava falando sobre o texto, só para falar pro pessoal, quem gostou do texto, eu tenho alguns outros textos também bem antigos, tá? Raridades. Tá lá no meu blog, é leocarfrey.blogspot.com. Lembra daquela época do Ah, Blogspot? sim, Então, Blogspot, é. eu tenho um blog lá que tem um tempinho que eu não escrevo, mas está lá, né? Depois você deixa pra gente anotado aí, pra gente poder conhecer sua obra, né? Ô, Léo, Maravilha, então. olha, o texto que você fez, amigo, sinceramente, é a angústia descrita, né? Porque a angústia, ela é o meio do caminho. Ela é o Sim, meio do caminho. É quando você ainda não sabe se você vai ou se fica. Você ainda não sabe o que você vai ter, você vai ter que escolher. Você tem uma coisa para escolher. Então é o meio. É exatamente perfeito. O seu texto perfeito. É a angústia. O título desse texto tinha que ser angústia, porque a angústia é isso. É é muito bom. verdade. E esse texto, nessa época que você estava vivendo, que você escreveu esse texto, com toda certeza você teve que tomar atitudes muito importantes na sua vida, né? Sim, sim, como sempre, né? Eu acho que Mas você fugir da angústia, eu acho que é um movimento diário. Todo dia você acorda e aí você tem aquele ponto. Eu acho que é muito interessante esse ponto. Por isso que eu coloquei meio cheio, que era a ideia do copo meio cheio, meio vazio. Naquela época eu estava enxergando o copo uhum, meio vazio, entendeu? Aí por isso que eu coloquei meio cheio. aham, Era por conta aham. dessa ideia, né? Porque assim, a gente tem que fazer escolhas diárias, com certeza. Mas algumas escolhas, elas são mais importantes porque a gente antevê que vão haver mudanças muito grandes mediante essa escolha. E quanto Sim, mais essa escolha vai fazer diferença na tua vida, mais angústia você tem. Porque você sabe que o que está em jogo são o que vai acontecer mediante aquela escolha. Aí a angústia bate pesado, né? verdade. A angústia vai bater pesado. E quanto mais a gente não se conhece, mais pesado ela vai bater. Porque eu não Sim, sei o que eu quero para mim. Eu não sei o que eu quero. Eu acho que eu escolho pelos outros, guiada no desejo dos outros. Eu ainda não sei o que eu quero. Eu não sei reconhecer meus sentimentos. E aí a angústia bate mais pesado. Aí você consegue. Não resolve o que tem para resolver, consegue aliviar a angústia. Mas e depois? Ela vai te pegar. Ela vai te pegar uma hora, aquela decisão vai ter que ser tomada. Não vai ter como, né? é verdade. Uma hora você vai ter Ah, que decidir.
Sim. A Gouveia Liz, ela fez uma pergunta aqui. Dor no peito e sensação de falta de ar se equipara a angústia ou ansiedade? A angústia e a ansiedade, porque na verdade essa angústia pode estar tendo também sintomas de ansiedade junto, mas geralmente dor no peito tem mais a ver com angústia do que com ansiedade. Mas a ansiedade está junto com essa angústia aí, porque tá com falta de ar, né? Que ela falou? Isso. Então essa está ansiosa junto, está angustiada e ansiosa. A Simone TKS está perguntando aqui, ó, viver um luto, por exemplo, é ter angústia, sim? Então, o luto em si só, ele é a tristeza, você precisa trazer de volta a energia que você colocou naquela pessoa. Essa é segundo Freud, né? Essa é uma visão psicanalista. Porque o que acontece é o seguinte, a gente ama uma pessoa, a gente ama um objeto de amor, um objeto de amor. E esse objeto, a gente se desliga dele materialmente. Então, a gente vai precisar de um tempo para trazer de volta aquela energia que a gente tinha naquela pessoa. E isso é triste. Agora, a angústia, ela é um processo que vem junto com esse luto. Por quê? Porque eu vou ter que me rever mediante a falta daquela pessoa na minha vida e todo o significado que ela tinha na minha vida. Ela vai continuar tendo significado, mas ela vai ter que se alterar. Então, o luto, ele também tem angústia. É muito comum ter angústia no luto. Sim. Mas a angústia não é a tristeza, não, tá? A angústia é você se rever mediante a falta daquela pessoa vai ter na sua vida. Sim. Gabriela, e o que pode ser feito para a gente prevenir essa angústia? Há alguma coisa que possa ser feita? Nada. A angústia sempre vai ter que bater na tua porta, te sacudir, fazer você mudar. Não tem como. Agora, é claro, é aquilo que eu tô falando desde o começo. Se você se conhece melhor e não fugir do embate que você tem, das perguntas que você tem para se fazer, você vai ter menos angústia. E você vai ter angústia menos tempo, porque você vai ter material para sair daquela crise existencial, né? Quanto mais você se conhece, mais material você tem. Mais você tem ferramentas para se dar conta dessa crise e tomar uma decisão e se entender com o seu desejo. A gente não tem como prevenir, né, Gabi? A angústia, que é um Não. sentimento que vem, né? Mas e se a E pessoa... ele é construtivo, né, Léo? Sim, É com certeza. construtivo. Agora, A se a gente pessoa tem está que... muito angustiada, né, num nível muito alto, há algum tratamento para que alguém, um tratamento assim para auxiliar a pessoa passar por essa angústia com Claro, menos sofrimento? claro. A psicoterapia, as religiões. Aí entra numa questão que a gente dando uma antecipada aí, que é o Sim, fique à seguinte, vontade. né? É o seguinte, a gente tem uma rede de pessoas e de profissionais e de alternativas que sempre ajudam a gente a fazer esse processo, né? A sair desse processo de angústia através da tomada de solução. E essas são as pessoas que a gente confia. Por quê? Se eu tô com os meus significantes balançados, eu não sei mais o que fazer, eu esqueço quem eu sou, das minhas potencialidades, os meus amigos mais íntimos, a minha família, os profissionais, um psicoterapeuta, são pessoas que eu confio. E essa confiança me ajuda a me lembrar quem eu sou, a entender qual é o meu desejo, a entender por que eu estou angustiada. Quantas vezes a gente recorre aos amigos dizendo, nossa, eu estou esquisita hoje, eu não sei o que eu tenho. Aí você começa a conversar com a pessoa, você se entende, né? E a psicoterapia é uma ferramenta excelente para isso também,
porque tem o sigilo, a garantia do sigilo, né? Tem a escuta profissional. E o que que o psicólogo vai fazer nessa hora? Ele não vai te dar uma receita, ele não vai te dar conselho. Ele vai fazer as perguntas boas para você. Aí você vai conseguir compreender seu sentimento, você vai conseguir se haver com a sua história. E a sua história, ela é permeada de coisas que parecem enormes, monstruosas, que a hora que você encara, é só uma bobeira. Você era criança naquela época, aquilo não te faz mais falta, aquilo não é um monstro, aquilo era só, não era um leão, era um gatinho. Né? Então a gente foge da gente mesmo, com medo de ter coisas incríveis, incrivelmente ruins sobre nós. E na verdade não, são pueris, são bobas. E a gente dá conta disso através da psicoterapia, através das religiões, através do convívio com os nossos amigos íntimos que a gente confia, através das pessoas mais velhas que têm experiência para ajudar a gente a entender. Né? Às vezes eu preciso de alguém mais velho para me ouvir, porque já passou por isso. São diversos recursos que a gente tem para sair de processos de angústia. Mas para sair de processos de angústia, de preferência modificados, né? Mais fortes, mais conscientes. E esse poder que tem, né? Às vezes... eu já passei por isso também, às vezes amigos estavam bem angustiados, né, bem chateados, e às vezes a pessoa ela só quer falar. Às vezes você não precisa falar nada, você só tem que dar um ouvido ao amigo, escutar, né? E aquilo tem um efeito transformador na vida da pessoa, né? É algo poderoso. Transforma naquele momento, né? Porque você tá se sentindo inseguro, você tá confuso. Aquela pessoa te traz uma segurança, né? Agora, o processo de psicoterapia, Léo, ele é mais profundo nesses momentos. Sim. Não estou dizendo que é porque são diferentes os processos sim. nesse momento, mas eles te ajudam a realmente se enxergar. Né? Dar conta dos seus monstros, dos seus que na verdade nem eram tão monstruosos, né? Mas enfim, dar conta de você, do seu desejo, de quem você é. Então, assim, a psicoterapia para angústia é perfeita, é maravilhosa. Mas assim, a nossa rede de amizade, de confiança, ela é importantíssima. Tanto que nesse momento que a gente não está podendo estar presencialmente, a gente está junto de outras formas, porque sozinho a gente não fica bem não, sabe? É uma coisa complicada. Sim, A angústia bate muito pior. A angústia também, Gabriela, eu vejo muito que é um momento de transformação. A gente tem que aproveitar esse momento para se movimentar, mudar. Mas há também uma questão também, que eu já passei por isso, igual eu falei para você lá atrás, que também se você ficar muito tempo nessa angústia e retroalimentar, né, esse sentimento, ele pode acabar desencadeando até uma depressão, né? Nesse sentido. Pode desencadear uma depressão, pode desencadear problemas de saúde, como a gente já falou aqui, né? É verdade. A angústia ela tem que ter tempo de validade, né? Não pode ficar a vida toda na angústia, não. Porque também dessa forma você vai precisar de ajuda, de alguém que você confia muito, de um processo psicoterápico, para você entender de onde está vindo essa angústia e tomar uma decisão, que aí ela vai se esvanecer. Ela vai sair, ela vai embora. Para voltar outra hora, porque ela te cutuca para processo criativo. Então, assim, uma hora. Criativo não no sentido só da arte, não, mas de criar, de se recriar, de buscar novas possibilidades, né? Então é importante. A gente vê muitos artistas que são extremamente criativos e extremamente melancólicos também, né? Verdade. Essa questão da criação, igual você falou, né? O Vinícius falava que fazer samba não é brincadeira, não é uma bobagem, né? Tem que ter uma certa tristeza, né? Ele não fala isso numa música super famosa dele? Sim. Porque o processo criativo está ligado a essa questão da gente
se entender mesmo com a gente mesmo, né? E isso nem sempre é gostoso, mas é muito importante. É muito importante. Você As o- acha, você acredita também, Gabriela, que a arte ajuda nesse momento? Nossa, eu tenho certeza absoluta. A arte nessa hora, porque assim, o que acontece? A gente se cura através da arte. Eu acredito do poder da cura através da arte, porque a arte, ela é uma manifestação do que você é, do que você tem para oferecer, né? Então eu acho que a arte cura. Ela não é só embelezamento, não. Ela é vital para a nossa vida. Sem a arte, a gente vive triste, a gente vive seco. Então, assim, eu acho que a arte, ela é o potencial do processo criativo, que muitas vezes é gerado pela angústia. Então, Freud dizia que a gente sublima, é sublimação, é um mecanismo de defesa. Eu não vou entrar nisso não, tá? Mas eu acho a arte muito importante. E Eu ela, tava. Mariana tá Pode falando falar. que como tá ajudando a gente nessa quarentena. E tá mesmo, viu? Olha, cada live maravilhosa, cada tempo que a gente está tendo para se encontrar dentro da arte, se refazer, dançar. E quem não está fazendo isso está perdendo, viu? Porque realmente ajuda muito. Eu tive uma conversa sexta-feira com meu irmão, né, que ele é artista, ele é ator, diretor de teatro, dá aulas. E assim, a conversa é super produtiva. E eu tô lembrando aqui que eu falei para ele o que que minha professora, na época que eu sou formado em arte, né, eu sou professor de arte. E aí, na Uhum. época, a minha professora, ela era até minha orientadora, ela falou comigo que a gente tinha muito essa discussão na época, né? Qual que é o papel da arte dentro de uma sociedade, né, de consumo, né? A gente muito mercadológico, né? Mercadoria, venda, compra. E aí a gente perguntou qual que é o papel Uhum. da arte. E ela falou uma coisa para mim que me marcou profundamente, que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, Léo, o papel da arte é mostrar para o humano, lembrar ele que ele é humano. Porque às vezes a gente vira máquina. Você acorda todo dia no mesmo horário, vai trabalhar, produz, 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 volta para casa, pluga na tomada, que é dormir, vai recarregar. Recarregou a bateria? No outro dia você vai fazer as mesmas coisas. Você vira um homem máquina dos tempos modernos, né, do Charlie Chaplin. Você vira uma É máquina. verdade, é verdade. A arte singulariza a nossa vida, né? Que ela coloca o que é de mais singular, né? Na vida da gente se manifesta através da arte, né? A gente Com certeza. estava, eu acho assim que a arte é uma boa companhia nessa época, a atividade física é uma boa companhia nessa época, e como a gente está tentando se recriar, né? Porque essa angústia traz essa questão dessas possibilidades de se reinventar. Eu acho que também é muito bacana que a gente comece novas amizades, que a gente encontre no Instagram, no Face, no YouTube, coisas novas para conhecer, e aí você se aproxima de pessoas que têm ideias parecidas com a tua e que você acha que pode te acrescentar. Eu tô cheia de amizade nova nessa quarentena. Tô fazendo zumba com a galera da Bahia. A gente está, assim, sabe, tentando fazer esse tempo ser produtivo, né? Muito produtivo. Eu estou achando muito produtivo. Maravilha. Ô, Gabi, o André está perguntando aqui se a angústia pode se tornar uma Aham. doença. É aquilo que a gente estava falando, né? Se ela não for cuidada, ela pode desenvolver uma depressão, né? Ela pode progredir para uma doença, mas ela em si não é uma doença, não seria isso? Não ela não é uma doença, né? A angústia não é uma depressão, a angústia não é só tristeza, a Sim. angústia é um processo existencial, a gente se repensar, né? Então ela não é assim uma doença, não, mas assim, esse processo de angústia perdurar, perdurar, perdurar pode trazer sim uma depressão. E aí Entendi. sim trazer problemas para o corpo. Sim. A Pamela perguntou aqui, Gabriela.
Como você avalia esta cobrança social para produzirmos neste momento de quarentena? Isso pode ser um gatilho para a angústia? Pode não, porque o que acontece? A gente ficar se cobrando nesse momento de estar dentro de um processo normal, sendo que tudo à sua volta está anormal, um endereço certo para uma angústia, né? Tá certo que você vai continuar se perguntando o que você pode fazer, você vai ver que você não vai conseguir manter a mesma rotina de sempre, você vai acabar conseguindo fazer outras coisas. Porque a angústia, eu acredito muito, Léo, que a angústia seja o meio do caminho, como eu já conversei que eu falei para você agora há pouco, porque ela é a possibilidade, é como se fosse uma ponte. Você atravessa essa ponte, você sai do outro lado diferente. Mas se exigir viver igual você vivia antes desse momento de pandemia, é receita certa para entrar em processo de angústia. Eu acho que a gente tem que ser gentil conosco. A gente tem que ter gentileza com a gente mesmo. E generosidade. Seja generoso com você. Hoje você não está bem. Amanhã você vai estar. Seja generoso. Não se cobre dessa forma, né? Porque, por exemplo, a questão da rotina. A gente não pode ter a mesma rotina que a gente tinha antes. É impossível. Então, planeje uma outra rotina. Não deu certo tudo que você pensou em fazer nesse dia? Faz no outro, mas seja gentil com você mesmo. Não está fácil para ninguém. Está todo mundo abalado. Então, tenha gentileza. Seja gentil com você mesmo, principalmente. A Ana aqui, Gabriela, ela perguntou o seguinte: como lidar com a angústia na criança? Então, né, as crianças, elas também têm angústias, mas as angústias das crianças, geralmente, elas são mais, não são muito profundas, elas são mais superficiais, geralmente, né? As crianças, às vezes, ficam tristes com alguma coisa, a gente tem que estar atento para ver como é que a gente vai poder dar conta dessa tristeza e trazer essa alegria de volta para essa criança, né? Elas, geralmente, se questionam mais na superfície mesmo, né? Então, assim, talvez não seja uma angústia mesmo, mas seja De uma uma ansiedade, tristeza, né? uma saudade de poder brincar, de poder ver os amigos, uma dificuldade de adaptabilidade ao contexto novo, porque está sempre dentro de casa com as mesmas pessoas, sendo que era uma criança que costumava ir para a escola, que tem um monte de amigo, que sempre conversou com todo mundo. Ou, assim, enfim, várias coisas podem estar nesse momento aí. Para eu conversar melhor, teria que ver que criança é essa, porque a angústia e seus processos, como eu já disse, eles são completamente individuais, pessoais. Então, cada caso é um caso, né? Mas geralmente é mais tristeza do que angústia, né? A criança, ela não aprofunda a angústia, ela ainda não tem tantos significados e significantes para dar conta, não. Né? Tem sempre uma coisa, Gabriela, que sempre me perturbou muito. Talvez você nos ajude aqui a conversar sobre isso. A mídia, ela vende pra gente que tudo que a gente quer, tudo que a gente almeja é possível se a gente persistir, persistir, persistir. Mas a gente sabe que a vida real mesmo, ela não nos proporciona ter tudo o que a gente quer, porque o nosso desejo, né, ele é infinito. E as oportunidades, né, a questão da vida, né, do que a vida te oferece é finito. Você acha que essa mentalidade incutida na mídia, que se você quer, corre atrás, que tudo que você quer você vai conseguir, isso gera muita angústia nas pessoas? Eu acho que gera se você não gera angústia sim. Por quê? Se a gente for pensar que a angústia é uma falta de conhecimento do que você própria deseja, já por si só já é um fator que gera angústia. Agora, outra questão para a gente refletir é o seguinte: o que se propõe da nossa sociedade no momento como ser perfeito? É algo inatingível. Por quê? Primeiro porque
Não tem como ser tudo ao mesmo tempo. Ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, ou eu como sanduíche no McDonald's, ou eu sou magra. Agora, uma pessoa magra comendo sanduíche do McDonald's todo dia é só coisa de mídia. Você está vendo como é que contrasta e é impossível e, claro, gera angústia. Concordo com você. Que aí eu vou me cobrar. Por que eu vou me cobrar? Porque eu não sei quem eu sou, eu não tenho que ser tudo isso. O que eu tenho que ser? O que me faz feliz? Qual é o meu desejo? Não o desejo do que é imposto e aí todo mundo tem, eu também tenho que ter. Não, nem sempre eu tenho que ter. Eu conheço pessoas que são super diferentes e são super felizes do jeito que são, e pessoas que são super dentro de um estereótipo, por exemplo, de beleza, que nem se acha bonita, né? Dando um exemplo disso. Sim. As conquistas a gente vai ter, e as que vão fazer diferença na vida da gente são aquelas que a gente conquista porque a gente quer. E não porque é bonito perante a sociedade. Isso por si só uma hora vai pegar na angústia. Por quê? Porque você vai se dar conta de que não era bem aquilo que eu queria. Não era aquilo que eu queria. Por que mesmo que eu fiz isso? Eu nem sei por que eu fiz isso. Por que eu fiz isso? Eu acho que eu quis pegar a expectativa, aceitar a expectativa, o desejo de outra pessoa. Nem sei mais. Já passou tanto tempo e eu já nem sei mais. Bate a angústia de frente. Porque a angústia te convida a se ver, a entender quem é você, é saber o que você deseja. Esse é o convite. Amargo, mas é. Amargo. Uma vez eu ouvi algo que eu achei muito interessante. Ele falou que o ser humano, né, eu vi uma vez escrito que o ser humano ele tem essa incompletude, ele já nasce incompleto justamente para ele buscar essa completude que nunca irá existir. E é isso que move ele para frente. Quer dizer, se ele fosse completo, ele pararia de se mover e estaria tudo bem, não ia fazer nada na vida dele. Mas é esse sentimento de você às vezes quer chegar num patamar profissional, você chega lá e fala, não tá legal, eu quero ir além. Aí você chega lá naquele ponto, eu quero ir mais além. Quer dizer, as pessoas estão sempre tentando se completar, né? Acho que esse processo da angústia que você falou, estou angustiado e quero algo melhor, então eu vou me movimentar para tentar outra coisa. Um relacionamento. Pois é, Léo, aí você toca num tijolo fundamental de uma teoria, que é a teoria do Lacan, que é um psicanalista. Ele diz que o ser humano é um ser da falta. Então, a gente não vai se movimentar se a gente não sentir falta. A completude, ela não traz movimento. Então, a angústia às vezes sacode, a gente fica incomodado, é desconfortável a beça, mas faz a gente se movimentar. Porque a gente nunca vai estar completo, mas é importante que a gente tenha essas faltas mesmo, porque elas é que movimentam a nossa vida. Elas é que trazem na gente o desejo de busca. Porque se eu estou completo, feliz e confortável, a troco de quê que eu vou mudar? Eu vou movimentar para quê? Né? É verdade. Perfeita a sua colocação, Léo. Perfeita. Tudo a ver com angústia. Não, é porque a gente vê muito, sabe? A sociedade cobrando muito. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e até eu mesmo, meu exemplo também, eu namorei muitos anos. E aí sempre a sociedade cobrando, quando é que você vai casar? Quando é que você vai casar? Aí você casa. Quando é que você vai ter filho? Aí vem o primeiro filho. Quando é que vai ter o segundo filho? Então essa pressão que a própria sociedade põe, ela é muito grande. Então ela gera essa É angústia, verdade. né? Tem a angústia que a É sociedade verdade. põe em você e as angústias que você mesmo desperta naturalmente em você, né? Pelo menos assim, a experiência que eu tenho é essa, né? Acaba acontecendo. Nossa, totalmente correto o que você está falando. Agora, uma coisa que eu digo para você, para eu mesmo ouvir, para todo mundo ouvir, porque todo mundo precisa ouvir isso às vezes, é que o que dessa cobrança toda, da sociedade, da família,
dos filhos, enfim, da onde vier. Por mais querido e amado que sejam nossas as pessoas pra gente, elas fazem parte do seu desejo, né? Sim, Porque vai ter gente que vai achar que tá pensar nisso. certo você vestir amarelo, vai ter gente que vai achar que é errado você vestir amarelo, vai ter gente que vai. Tem 10.000 pessoas que vão achar lindo você usar amarelo, mas uma vai dizer que não. Então a gente nunca vai agradar todo mundo. E a chave para a gente poder ficar tranquilo e feliz é a gente saber que a gente está fazendo isso por nós e por mais ninguém. Porque às vezes eu quero muito uma coisa que ninguém ao meu redor quer, mas isso é muito importante para mim e eu não consigo explicar isso para as pessoas. Elas não vão entender, mas eu sei do meu desejo, eu sei da minha necessidade. E às vezes eu vou ter que bater de frente com todo mundo que está à minha volta, porque se eu não estiver feliz e satisfeito, eu também não vou fazer feliz e satisfeito quem está ao meu redor. Não vou. Porque uma hora ou outra a máscara vai cair e a minha infelicidade nesse caso, ou minha insatisfação, a palavra certa é essa, a minha insatisfação vai aparecer. Então é E bom, é muito importante. Eu tô falando para passar igual um trator em cima de todo mundo, não, tá? não, Mas não. para encontrar meios termos e não se desconectar da gente mesmo, né? Mas eu acho assim, pelo menos o meu ponto de vista. Eu acho que quando você tá bem consigo mesmo, essas coisas acabam não te atingindo. Eu lembro disso que meu irmão mora em Cabo Frio, né? Aí eu ia para Cabo Frio e eu sou gordo, né? Já sou gordo há bastante tempo. Mas só que eu vou para Cabo Frio, eu não tô nem aí. Eu vou pra praia, eu boto minha sunga, tiro a blusa, não tô nem. Aí meu irmão, nossa, eu queria ter essa tranquilidade, esse despojamento que você tem. Eu falei, eu tô bem comigo, eu tô É curtindo o isso momento aí, aqui, nada tira minha paz e ótimo. é isso aí. Amo Cabo Frio, nossa, Cabo Frio mora no meu coração, cidade maravilhosa. Cabo Frio e Volta Redonda, as duas cidades que eu amo. E a Aham. gente fica numa boa, nada te abala, sabe? É isso. Por quê? Eu Porque acho. você está tranquilo com a sua escolha, você está tranquilo com o seu corpo, né? Eu lembro que Sim. teve uma propaganda um tempo atrás aí que falava assim, qual é o corpo de praia? E aí aparecia várias pessoas diferentes, o corpo de praia é tudo isso. Por quê? Porque é o seu corpo que você vai levar para a praia. Não é você vai levar para quê? Você vai fazer o quê ali? Você vai estar ali com as pessoas que você gosta, você vai estar lá com o contato da natureza, você vai estar onde você quer estar, né? É E isso. aí eu acho que aí sim, isso não te pega angústia, porque você está fazendo aquilo que você está em conexão com aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você faz, né? Exatamente. Mas não deixa de Exatamente. ter angústia não, tá? Porque a angústia vai te pegar uma hora ou outra. Não, tem angústia, eu tenho o tempo todo. Só que é o seguinte, se você ficar esperando sempre o amanhã para você curtir o momento, para você ter aquele momento de É, felicidade, nunca vai chegar. Eu vou esperar, porque eu tô na praia agora nesse momento. Eu não vou poder curtir a praia porque eu tenho que esperar eu ter o corpo perfeito que a sociedade me impõe. Não, não e vai para rolar. quem? Aí a famosa Exatamente. perguntinha de psicólogo. Em nome de quê? Ah, isso acaba Exatamente. com você na hora da terapia, sabe? Seu show some. Em nome de que você quer isso? Para que você quer Exatamente. isso? Por que você quer isso? Para quem você quer isso? São perguntinhas de psicólogo que você está na sua psicoterapia dando conta disso. Dói, dói, é ruim, mas é tão compensador você viver em paz com as suas escolhas, né? Você vai ter angústia? Sim. Vai, lógico que vai, mas aí você já vai reagir de outra forma. Peraí, o que está acontecendo? Eu quero identificar de onde está vendo isso. Eu tenho material para isso, eu tenho ferramenta para isso, né? Exatamente, exatamente. Não que você, por exemplo, igual esse exemplo que eu dei, não que você não possa querer cuidar do seu corpo, né? Procurar mais Claro. saúde. Eu acho que isso é super recomendável e assim, a gente tenta, né? Mas é você não deixar também que isso acabe te atrapalhando, né? Estereótipos, né, que são impostos, que não são nem verdadeiros, né, mobilizem a sua vida e você se desconecte de você mesmo.
Porque você tem que ver se você está com saúde. A saúde é muito importante. Ela realmente é muito importante. Tanto a saúde do corpo quanto a saúde da mente. Elas são Exatamente. vitais, né? Agora, você se desconectar de você mesmo para atingir um ideal inatingível, que nem é um desejo seu, é imposto por alguém, por mais amor que seja, não tem o que vale a pena nesse sentido. O amor a gente tem que ter por nós, porque aí a gente vai conseguir estar inteiro para amar outra pessoa, né? Maravilha. Com certeza, Gabi. Nós estamos chegando aqui, Gabi. Já está faltando 9 minutinhos para acabar nossa live. Tudo que é bom passa rápido, né? Eu só queria aqui, Nossa, Léo. antes de eu te fazer a última pergunta aqui, eu só queria deixar um recado pessoal, agradecer todo mundo que está nos assistindo até agora e falar que depois essa live vai ficar aqui no Instagram por mais 24 horas. Se quiserem me seguir, né, o @leocafre para ver as outras lives também, agora é toda terça e quinta. Sigam, vai ser um prazer ter-vos aqui conosco. E depois também, se quiser curtir a nossa página no Facebook, @Projeto para Saber. Vai lá no Facebook, na lupinha, @Projeto para Saber. Novidade! A gente tem a página para a gente colocar lá todas as lives para ficar disponível para quem quiser ver, a hora que quiser ver, quiser mostrar para alguém, né? Tá? Que Informação gratuita para todo mundo. legal! Agora, Gabi, eu Muito queria te fazer bom. uma pergunta que é a seguinte. O que você diria para as pessoas que estão agora em casa angustiadas? E depois que você responder essa pergunta, eu quero dicas culturais. Pode ser Dicas livro, culturais. filme, séries, o que você quiser. A palavra é sua. Ai, Léo, o que que eu posso dizer? Eu acho que se a angústia estiver pegando muito pesado mesmo, é importante que ela procure ajuda, né? Existem tantas formas hoje, de pedir ajuda profissional através de não presencial, né? Não precisa ficar sofrendo a vida toda assim. Busca ajuda mesmo, né? Procura um profissional, procura uma indicação de alguém que você confia, para você poder confiar nesse profissional, porque as recomendações de psicólogo, eu acho que a gente não procura nunca nem existe mais em lista amarela, né? Mas a gente não procura mais em catálogo, né? A gente nunca procurou. A gente precisa de alguém que indique. E existe também, por conta dessa história do confinamento, alguns sites que fazem isso, que você acessa, né? Eu, infelizmente, me desculpa, eu vou ficar devendo, eu não procurei uns sites para mandar para vocês aqui. Mas se você colocar atendimento gratuito por conta do confinamento, você vai encontrar. E em Volta Redonda, se eu não me engano, até tem mesmo. Mas desculpa, eu vou ficar devendo, tá? Eu não Sem sei problema. dizer. Agora, é bom também sempre recorrer à nossa rede de amigos, que por sinal quero mandar um beijo enorme para um monte de gente que eu amo, que veio aqui me dar um abraço, veio aqui te prestigiar, né? E Muito para minha obrigado. família também, porque família também é muito bom, né, para ajudar a gente, porque eles conhecem muito a gente, né? Às vezes também dá um pouco de conflito, mas tudo bem. Normal. E não ficar sofrendo sozinho em casa, não. Busca ajuda profissional, busca contato, não fica com vergonha, não, gente. Sabe por quê? Tá todo mundo angustiado agora. Se eu ficar muito angustiada, eu vou ligar para você, para Thalita, eu vou ligar para todo mundo que eu precisar. A gente vai conseguir fazer uma videoconferência, a gente vai se sentir melhor. É assim que a gente fica bem, com solidariedade, né? Sim. Deu para responder, Deu. Léo? Agora a gente tem 5 minutinhos para você dar as dicas. Dicas. As dicas. Olha, como eu disse, né? Tá muito rico esse momento para a gente poder começar uma coisa nova. Então, assim, gosta de uma coisa nova? Vai no Google e procura. Você vai ver que pode ter cursos disponíveis para você aprender aquilo. Você pode encontrar pessoas novas para você fazer um curso.
né? Tem lives maravilhosas acontecendo de arte, né? Tem tem peças de teatro na íntegra que você pode assistir. Tem o site, o Instagram do Sesc, que chama Sesc ao Vivo, que é muito rico, tem muita coisa boa. Eu tô seguindo a Zélia Duncan, o Paulinho Mosca, que eles são maravilhosos, produzem muito. O Miguel Falabella tem produzido muita coisa boa. Seriados. Eu gostei muito de assistir 3%. É um seriado fantástico, tem na Já Netflix. assisti. Eu gostei muito também de uma minissérie chamada A Vida e a História de Madame C.J. Walker. Adorei, porque é uma história positiva, de sucesso. Eu acho que a gente também precisa se encher disso nesse momento, sabe? De perspectivas de sucesso, de superação. Então, eu gostei muito dessa minissérie também. É Maravilha, isso que eu Gabi. tinha para falar de dica Ó, cultural. queria agradecer imensamente sua presença aqui, abrilhantou muito o projeto. Muito obrigado, tá? Essa luz, essa alegria de sempre. Agradecer a todos que estão assistindo. E lembrar mais uma vez, quem quiser ver todas as lives, tá lá no Facebook, @Projeto Saber, na nossa página, tá? Vai ficar aqui 24 horas. E eu tenho um YouTube também, mas eu nunca lembro o endereço. Mas na página tem o YouTube também, se preferir assistir no YouTube. Tá bom? Gente, um beijão, Tá beijão, bom. Gabriela. Fiquem todos com Deus. Um grande Obrigada, abraço. Léo, adorei. Foi excelente nosso papo, como sempre. Beijão. Manda beijo pra Thalita. Pode deixar. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.